tudo bem? Professora Ariana Faustino mais uma vez, dessa vez aí para fazer a nossa correção correspondente, tá certo? A atividade proposta aí aos senhores, tá? Então vamos lá? Vamos embora? Vamos lá. Primeira questão. A primeira questão, senhores, é uma questão um pouquinho extensa, né? Na qual eu tô um pouquinho cega e eu vou ler aqui no livro, tá? A respeito das mudanças ocorridas na economia mundial após 1970, a globalização é o fenômeno aí mais recente de todos, tá? É o resultado da evolução da técnica, da ciência, da eficiência dos meios de transporte e comunicação e da construção de instituições supranacionais que lhes dão sustentação, tá certo? Caracteriza-se pela liberdade de circulação de mercadorias, capitais e serviços entre os países e pode ser descrita como um processo de difusão de ideias e valores, de forma de produção e de trocas comerciais que atravessam e rompem as fronteiras nacionais, tá bom? Considerando-se as informações do texto com base nos seus conhecimentos sobre a globalização, assinale aí com V para alternativas verdadeiras e F para aquelas que forem falsas. Então vamos lá. Intensa velocidade de propagação de ideias e da instantaneidade na transmissão dos acontecimentos aí mundiais. Isso é verdadeiríssimo, beleza? Aumento da velocidade e da eficiência dos sistemas de transportes e comunicação, um dos pilares aí da globalização, transporte e comunicação. Valorização dos territórios nacionais e de suas fronteiras políticas, favorecida aí pelo estabelecimento de zonas de livres comércios, tá? Não necessariamente. Eu não sou obrigada a ter uma valorização dos terrenos nacionais, certo? Até porque eles não serão vendidos propriamente dito, tá? E nem todo país irá praticar uma zona de livre comércio, isso é muito controverso. Por essa razão vai ser falso. Expansão de empresas multinacionais, fortalecendo aí todos os países. É claro que não, acabei de dizer, as empresas multinacionais elas se instalam onde é melhor para elas, é conveniente a elas, beleza? Não em todos os países, isso não é uma obrigatoriedade. A aceleração aí das trocas comerciais e de informações entre os povos do mundo, isso é uma verdade, né? Os povos do mundo estão aí cada vez mais unidos, beleza? Então há uma troca muito grande. Segunda questão. A intensificação dos problemas de ordem ambiental despontou aí para o processo de mobilização em torno do meio ambiente e foi divulgada e se consolidou através de estudos técnicos, da literatura científica e da realização de conferências internacionais. Sobre as conferências, assinale a alternativa aí correta. Protocolo de Montreal foi realizado com o objetivo de eliminar a utilização de substâncias que comprometem a camada de ozônio. Exatamente, isso é verdadeiro, tá? Muitos aí acabam praticando, alguns protocolos para que haja um cuidado com o meio ambiente e o de Montreal foi um deles, beleza? Num evento dando uma outra conferência, um outro evento que vai ter essa mesma lógica é a Eco 92, tá? Que vai ocorrer no Rio de Janeiro e que vai lançar conceitos de desenvolvimento sustentável. Isso vai ser muito importante, né? Que vai priorizar aí o meio ambiente, vai instituir, o Dia Internacional do Meio Ambiente. Então vai trazer toda essa configuração, tá certo? Dando continuidade, o protocolo de Kyoto, que vai ser extremamente importante também, tá certo? Na verdade, vai ser o protocolo de Kyoto que vai criar esse cuidado com o meio ambiente, internalização e tal. A ECO ela só vai dar uma reafirmação sobre os parâmetros de sustentabilidade em relação aos gases poluentes emitidos no meio ambiente e tal, tá bom? No Japão, com o propósito de diminuir a emissão de gases poluentes e efeito estufa, que foi assinado aí por 156 países, dentre eles os Estados Unidos,
que não ratificam, né? Mas os Estados Unidos ele não cumpre o protocolo de Kyoto, porque vai ser aí o país mais industrializado do mundo. Mais industrializado, não, eu me expressei mal. Vai ser aí o país que mais vai ter sua economia forte. Vai ser o primeiro país em termos de economia mundial, né? Se ele é o maior país em termos de economia mundial, consequentemente ele tem uma industrialização muito forte, e ele não vai querer parar por conta de um acordo assinado, o que é o meio ambiente perto de toda a riqueza, ouro e poder que os Estados Unidos têm. É mais ou menos essa a ideia, certo? A Conferência de Bali, na Indonésia, que foi aí a base da reafirmação do Protocolo de Kyoto, aliás, a substituição, né, desse acordo em anos mais recentes, 2007, tá bom? Terceira questão, o que seria aí o desemprego estrutural, tá? É gerado pela substituição da mão de obra por tecnologias e máquinas, sendo aí a modernização das estruturas produtivas e de trabalho, beleza? Ocorrida por meio da mecanização. Desemprego estrutural, ele está relacionado aí à mecanização, à maquinização, à substituição, na verdade, do homem pela máquina. É basicamente isso, certo? Professor, eu posso botar que é a substituição do homem pela máquina? Não, você vai botar o que está aí descrito, porque fica uma coisa mais bonita, mais organizada, mais pomposa, tá bom? Próxima questão, quarta questão. Nas últimas décadas do século XX, assistiram a uma revolução nos sistemas de produção e de trabalho. As opções abaixo apresentam aí algumas das consequências dessas mudanças. Marque-as, né? A substituição do trabalho humano por robôs flexíveis e programados. Sim, as máquinas não deixam de ser robôs, né? Letra B, a substituição na ocupação da mão de obra por setores de serviços pelo setor primário. Isso é falso demais. Como é que a galera vai agora para a máquina e vai voltar lá para enxada, para pá, não vai voltar, tá certo? O comando de sistemas de produção por computadores e programas sofisticados. Isso a gente vê recentemente e de maneira mais atual, né, mais eficaz aí com as aulas remotas, né, a utilização bastante de computadores. Quinta questão. As alterações do clima vêm sendo debatidas pelos painéis intergovernamentais sobre as mudanças climáticas, tá? Vamos lá. Considerando o texto, quais seriam as consequências possíveis do aumento da temperatura da Terra? As consequências imediatas, tá, estariam relacionadas ao degelo, porque se há um aumento na temperatura, consequentemente vai haver um degelo lá nas calotas polares, certo? Glaciais. Resultando no aumento do nível dos oceanos. Isso também já é de se esperar. Tende assim a haver o avanço dos oceanos sobre as planícies, né? Se há um aumento no nível dos oceanos, consequentemente, o oceano ele vai avançar para as áreas de ocupação aí urbanas, beleza? Onde está concentrada a maioria das cidades, que é justamente nas áreas litorâneas, margeando aí o mar. Isso por uma herança muito histórica devido ao processo de colonização no Brasil. Cite duas metas defendidas aí pelo Protocolo de Kyoto para reduzir o possível aumento da temperatura do planeta. A busca por fontes alternativas de energia menos poluentes, tá? Florestas plantadas, reflorestamento e tal, essas coisas capazes de fixar carbono atmosférico, além da busca pelo consumo racional e pela maior eficiência energética, ou seja, mais consciência ao utilizar, né, os recursos naturais. Seria basicamente essa ideia aí do Protocolo de Kyoto, tá? Uma delas. O texto Globalização Perversa expõe a questão da dominação de uma minoria rica sobre uma intensa maioria pobre, acentuando sua feição às suas formas mais evidentes, desde os séculos passados até os dias atuais. Aponte que formas de dominação são essas, exemplificando-as, e qual é a diferença entre elas. A dominação assumiu duas formas: a exploração e a opressão, tá?
A relação entre o senhor e o escravo e entre o patrão e o operário foram nos últimos séculos as duas formas é a seguinte, né? Então, a relação, né, operário e patrão nos últimos séculos, de fato, ela vai sendo mais propriamente dita enfatizada, ok? Porque não vivemos mais um período de escravos, tá? Na primeira, há uma relação direta, né? Na primeira, onde eu digo assim, senhor e escravo, há uma relação direta e desigual entre o explorador e o explorado, ou seja, entre o senhor e o escravo, tá? Já na segunda, que é o patrão e o operário, há um caso de opressão. Que opressão seria essa? Onde a relação é desigual, mas não direta, certo? Nem o opressor nem precisa do oprimido, nem o oprimido sabe muitas vezes quem é o opressor. Por exemplo, tem empresas gigantescas que têm inúmeros funcionários que nunca viram seus patrões. Então existe muito isso. Mas ele dá ordens assim que vai oprimir o trabalhador, mas o trabalhador não sabe nem sequer quem essa pessoa é. E consequentemente o opressor ele não vai precisar do oprimido. Por quê? Porque ele vai descartar, desempregar e vai demitir, no caso, né? E vai contratar outra pessoa. E a máquina do emprego e desemprego continua girando, certo? Então, é basicamente essa a ideia. Sétima questão aí. Eita, que essa sétima questão, essa imagem ficou terrível. Vamos lá, a sétima questão. Então, tá certo? A imagem representa a pobreza. Dá pra ver que é uma pobreza realmente muito acentuada. E a exclusão social na cidade de Manila, Filipinas. Sobre as desigualdades sociais do mundo, identifique V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Uma maior concentração de riqueza pelos países desenvolvidos pode ser observado atualmente. Isso se dá principalmente pela maior dominação de suas empresas transnacionais nas economias dos países subdesenvolvidos. Isso é verdadeiríssimo, beleza? Os países mais pobres, quando exportam seus produtos agrícolas, enfrentam a concorrência desleal dos países mais ricos, pois esses dão mais créditos aos seus agricultores para aumentar a sua produção. Consequentemente, quem tem mais dinheiro produz mais, né? Diferente do pequeno agricultor. Então, essa afirmação ela é verdadeiríssima, tá? Letra C. Eita, letra C dá para ler, tranquilamente aqui. Os custos sociais da globalização para os países pobres são muito altos. Mesmo assim, nos últimos anos, a taxa de desemprego nesses países manteve aí inalterada, bem como o número de excluídos. A gente sabe que não é bem isso que acontece, né? Se os custos são altos, as pessoas acabam investindo menos, consequentemente acabam não contratando ou retirando, fazendo corte de pessoal, né? Demitindo aí as pessoas, beleza? A mão de obra menos qualificada é descartada. Aponta-se a prática da terceirização do trabalho, isto é, contrata-se empresas para prestar serviço que, mesmo mantendo todos os direitos dos trabalhadores, ainda são mais viáveis economicamente, tá? Não acho que há uma viabilidade econômica em relação a isso, certo? Não há. Aqui, eles mantêm os direitos trabalhistas. Bom, as empresas elas têm que trabalhar. A mão de obra menos qualificada é descartada. Não necessariamente, às vezes a mão de obra menos qualificada ela nem sequer é contratada, para vocês terem uma ideia, tá certo? A economia informal ganhou espaços aí, tornando-se a única opção para muitos desempregados, de fato, né? O trabalhador informal, o vendedor da pamonha, né, o carro do ovo, essa galera, para quais faltam aí escolas, assistências sociais, consequentemente a violência, de maneira mais geral, acaba aumentando. Senhores, isso é verdadeiríssimo, certo? Algumas pessoas são privadas dos direitos que lhes são assistidos e isso faz com que elas vivam à margem da sociedade, tá?
procurando sempre, incessantemente, recursos aí para tentar se adequar, né, ou sobreviver, porque a ideia basicamente é essa. E eu estou com essa ideia basicamente fixa na cabeça. Só a graça. Oitava aí questão, certo? Vamos falar sobre ela. As afirmações que seguem estão relacionadas à Conferência nas Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, realizada no Rio de Janeiro em 2012, certo? Sobre esse tema, assinale aí a opção correta, e a alternativa correta em relação a esse tema seria que a conferência da ONU, denominada, né, Rio+20, discutiu aí temas para o futuro, né, e produziu uma declaração intitulada de O Futuro que Queremos, preocupada em atingir aí uma economia sustentável que busque reduzir a degradação do meio ambiente. Então vejam que vira e mexe, né, a ONU, algumas instituições, países importantes vêm falando sobre o meio ambiente, porque os recursos, senhores, eles são esgotáveis, e se acabar, acabou, né, o planeta, a maiores quantidades de doentes e todo esse processo, tá bom? Vamos, enfim, ao conceito de globalização. Corresponde aí ao processo de interligação política, econômica, e eu esqueci de colocar aqui, política, econômica e social entre os países do mundo, beleza? Próxima questão, questão de número 10. Caracterize os principais objetivos da globalização. Então, a globalização, ela objetiva aí o aprofundamento da integração econômica, política e social. Lembra que eu disse a vocês que eu esqueci? Com o barateamento aí dos meios de transporte e comunicação entre os países, que vai ser o carro-chefe da globalização, que está atrelado aí ao sistema capitalista. Tá? É claro que a globalização está atrelada ao lucro, por isso que a difusão de tantas multinacionais espalhadas pelo mundo afora, de formar aí uma independência que permita maiores mercados aos países centrais, também chamados de países desenvolvidos, certo? Vamos então ao preparando-se para o Enem. As manchetes de jornais de junho de 2012 enfatizavam a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. Ficou conhecida. Tinha o desafio de dar continuidade à conscientização global que teve início a Rio92, tá certo? Então vamos lá, vamos falar, tá, sobre essa questão. O consumo que vise atender a necessidade das gerações presentes. Então esse era basicamente o objetivo, né, sem comprometer o atendimento às necessidades das gerações futuras. Então, galera, pode ganhar dinheiro, ganha muito dinheiro, produz bastante, mas não compromete as próximas gerações, não acaba com tudo, acaba com metade, digamos assim, né? Segunda questão. Nos jornais em todo o mundo, cotidianamente, a palavra crise está presente, a gente ouviu muito isso, e associada à economia. Várias reuniões de lideranças mundiais são realizadas para discutir a crise econômica, e nelas a questão ambiental é geralmente tratada com menor profundidade, é claro. Com que se discutem os problemas econômicos. Um dos grandes desafios para diminuir o peso da crise ambiental, certo, é desenvolver aí, pesquisas de novas tecnologias para incentivar o uso de recursos naturais menos suscetíveis ao esgotamento, né? Menos suscetíveis, palavra difícil, ao esgotamento, certo? Então seria mais uma questão de conscientizar mesmo as pessoas para não acabar com tudo, né? Em nome aí de um dinheiro, em nome de uma lucratividade, de um recurso que eles estão aí destruindo o nosso planeta. Vamos lá. Terceira aí questão. O índio do Xingu, que ainda acredita em Tupã, assiste pela televisão, veja, o índio assiste pela televisão a partida de futebol que ocorreu em Barcelona e a um show dos Rolling Stones na praia de Copacabana. Não obstante, não há que se iludir. O índio não vive na mesma realidade em que o morador de Harlem, em Hong Kong,
uma vez que são distintas as relações dessas diferentes pessoas com a realidade do mundo moderno. Isso porque o homem é um ser cultural que se apoia nos valores da comunidade que de fato são os seus, beleza? A alternativa correta seriam aí que pessoas com diferentes culturas, valores e relações diversas têm hoje em dia acesso às mesmas informações, independentemente de onde elas estejam, tá certo? E com isso, né, acaba aí a nossa correção, tá certo? Para vocês, um beijão. Fiquem com Deus, tenham aí um excelente São João, né? Não saiam de casa, mas fiquem aí se cuidando e tal. Aproveitem da forma que puderem, tá? Para vocês, um beijão, bom feriado, fiquem com Deus e até a próxima. Tchauzinho!